Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O principal assunto de Paulo, dentro desse texto que eu acabei de fazer a leitura com vocês, diz respeito à esperança. Qual esperança? De um dia nós estarmos com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre lá nos céus de glória. O que ocorre é que a igreja naquele primeiro século, naqueles primeiros momentos em que sucederam primeiros Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, nós podemos fazer a leitura aqui do verso de número 11, quando os discípulos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras e ele havia ressuscitado dentre os mortos, mas não havia ainda subido ao céu. Por espaço de 40 dias, ele ainda aparece aos seus discípulos e agora está com eles no Monte da Oliveira e vai agora sim subir aos céus. Deixa algumas recomendações e realmente é elevado, né? Estando eles com, verso 10, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então aqui ficou dito que Jesus, ele voltaria, assim como ele havia subido, ele retornaria. Lógico, Jesus não vai pisar mais na terra, ele vai voltar nos ares, e daí então para arrebatar a igreja, tá bom? E aqui, a igreja, o povo, os discípulos, eles voltam para Jerusalém conforme a recomendação do Senhor Jesus, eles voltam até que ali eles fossem revestidos de poder e pudessem sair para testificar, para ser testemunha. Testemunha do quê? De que Jesus Cristo estava vivo. Jesus ressuscitara dentre os mortos. Era uma realidade, era uma verdade. Eles estiveram com Jesus, eles comeram com Jesus novamente. E agora eles veem Jesus subir ao céu. Eles têm essa oportunidade, esse privilégio. E aí eles retornam para Jerusalém. E aí no capítulo de número 2 eles são revestidos de poder e saem pregar o evangelho. E aquilo para eles era uma urgência muito grande. E entendiam que o retorno, a volta do Senhor Jesus Cristo se daria ainda em sua geração. Esse era o pensamento que eles tinham. Todavia, o tempo foi passando e a igreja, ela foi sofrendo muitas perseguições e muitos irmãos morrendo aí pela perseguição e até por causa do testemunho, por causa da fé aí que professavam, por causa do evangelho, e o tempo vai se passando e a promessa parece não se cumprir. E muitas doutrinas vão aparecendo, muitos ensinos
contrários à palavra de Deus vão brotando no meio da igreja. Mas a igreja está caminhando. Nós já estamos agora em Tessalonicenses com o apóstolo Paulo pregando por toda a Ásia e parte ali da Europa, que o evangelho já chegou. E já estamos aí passando, chegando, de repente, já quase findando o primeiro século da igreja. E cadê a promessa do Senhor Jesus? Isso até o apóstolo Pedro escreveu a respeito de alguns que diziam: tudo continua do mesmo jeito, não mudou nada, não aconteceu nada. E agora, os irmãos que estão morrendo, como que vai ser? Então eles tinham a ideia de que Jesus Cristo voltaria e reinaria entre eles com aqueles que estavam vivos. Mas aqueles que agora estão morrendo, teologicamente falando, aqueles que estão dormindo no Senhor, porque aqueles que morrem na fé, para Deus não morre, ele apenas dorme, descansa. Como, por exemplo, Jesus disse a respeito de Lázaro: o nosso amigo Lázaro dorme e eu vou lá despertá-lo do sono. Então Lázaro estava morto, mas para Jesus ele estava dormindo. Tanto é que ele chega até o lugar, manda tirar a pedra e chama Lázaro pelo nome, para que ele viesse para fora, como realmente se estivesse dormindo. E que para Jesus, como estava dormindo. Então, para Deus, os que estão tombando na fé, estão morrendo aí na fé, estão dormindo. E a igreja tinha uma preocupação muito grande com isso. E agora, como é que vai ser? Os vivos realmente estarão com o Senhor. E aqueles que morreram? Então, Paulo aqui vai trazer para nós essa instrução, como também 1 Coríntios, capítulo de número 15 e o verso de número 50. Agora digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, dois acontecimentos aqui simultâneos, os irmãos percebam. Aqueles que já dormem no Senhor, ou seja, aqueles que já estão no pó, aqueles que já morreram, não importa quantos anos vão se passar, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, que isto aqui é uma realidade, Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. A vida que nós estamos agora, ela é passageira. É um período que nós temos aqui para, no caminho, reconciliarmos com o Senhor Deus. E que naquele grande dia, quando Jesus voltar, o nosso nome se encontre no livro da vida. Pois será o grande dia, o dia do arrebatamento da igreja. Então o Senhor aqui, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, diz: na verdade, nem todos dormiremos. Com o passar do tempo, muitos estão tomando, muitos estão dormindo, muitos estão morrendo, mas quando Jesus voltar, lógico, vai ter pessoas aqui na terra, como disse o próprio Senhor Jesus, igual na época de Noé, comprando, vendendo, casando, dando-se casamento, vivendo o seu dia a dia. E aquele grande dia vai pegar todos de surpresa, como ladrão de noite. Quando menos esperar, a trombeta vai soar. E quando essa trombeta ela soar, aí pronto, acabou a oportunidade. Quem estiver vivo na ocasião serão transformados num momento,
num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, versos 52 de 1 Coríntios. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, quando a última trombeta soar, mortos ressuscitam e vivos, no momento de abrir e fechar de olhos, corpos transformados. E todos agora juntos subiremos para encontrar-nos com o Senhor Jesus nos ares. Volto para Tessalonicenses capítulo 4. Não quero, porém, irmãos, então que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. De quem Paulo está falando? Paulo está falando daqueles que não têm Jesus, daqueles que não têm conhecimento da graça de Deus. Então, para eles, a morte é coisa terrível. A morte é o fim. É verdade. A pior desgraça do homem é partir desta vida sem a garantia da vida eterna. E quem é a vida? Jesus. Disse ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ele é a vida. E o homem partir desta aqui para a morte sem Jesus é como que estando nas mãos com o passaporte para a perdição eterna. Sem Jesus é o maior perigo estar caminhando nessa terra. Temos que estar na presença dele, porque nós não sabemos a que horas a trombeta vai soar ou então a que momentos nós vamos morrer. E para morrer basta estar vivo. Então você está correndo risco. Então aqui, quem não tem Jesus, ele fica desesperado. Principalmente aquele que está na hora da morte. A angústia toma conta. E aquele que está no velório e começa a olhar aquela situação e refletir que ali vai estar um dia. Agora, aquele que tem Jesus não deve se preocupar com a morte, porque não é uma morte, não é a separação eterna de Deus, é um período de descanso em que ele vai estar repousando, mas naquele grande dia Jesus vai nos despertar do sono. Então Paulo diz para a igreja, não é para viver desesperado, igualzinho àqueles que não conhecem a Jesus. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Jesus ficou como a primícia, Jesus ficou aí como exemplo, foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E para a prova, como eu disse, apareceu para os discípulos por um período de 40 dias, garantido que eles sairiam para pregar o que eles viram, o que eles testificaram. Então Jesus vive e Jesus voltará para buscar um povo que está aqui na terra que crê no seu nome. Agora, isto dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, de forma nenhuma. Pode ficar descansado. Não vai ficar preocupado com aqueles que estão no pó da terra, como que se Jesus fosse arrebatar só aqueles que estão vivos. Não, os mortos ressuscitarão e depois nós seremos transformados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando se deparar com alguém que está desesperado, preocupado com a morte, fale de Jesus para ele.
Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus já disse mais: aquele que ouve essa minha palavra já passou da morte para a vida. Olha que maravilha. Não morremos mais, senão fisicamente. E repito que não é morte, é dormir. É um estado, então, em que está descansando. Mas naquele grande dia serão despertados pelo Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa viva esperança e vamos alimentar essa esperança no nosso coração com a adoração, com a oração, com a meditação da palavra do Senhor, vivendo sempre em comunhão com o Senhor e aguardando aquele grande dia em que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Vai acabar todo o sofrimento, vai acabar toda angústia, vai acabar toda dor. Importa por hora, enquanto estamos nessa caminhada, ser contristados por várias tentações, por várias perseguições. Mas quando chegar aquele grande dia, cantaremos o hino da vitória. Que essa esperança esteja viva no coração de cada um de vocês. Amém.